contribui. O ano passado foi um ano de consumo acelerado, ainda que em crise. Você tinha um dinheiro irrigando a economia através do auxílio emergencial que o governo federal proporcionou. Fazem parte de um processo bem amplo, o atual momento. Ele não é reflexo apenas de um ou dois fatores. Não é um elemento apenas, né? É uma série de fatores que estão contribuindo para a atual conjuntura. Para a atual conjuntura. Nesse momento, eu diria que o que pode nos confortar é que a pecuária, com esses preços da arroba do boi, tem sido estimulada a voltar a ampliar seus rebanhos. Muitas matrizes que eram abatidas não são mais. Você tem uma retenção bastante grande de novilhas, nesse intuito de aumento de plantel, uma vez que os valores voltaram a ser atrativos. Mas a resposta disso, nós temos que esperar para o ano que vem, Luiz Fernando, infelizmente. Aqui no programa, acho que foi no ano passado, a gente falou sobre a possibilidade, inclusive, de faltar gado para abate, né? Faltar animais para abate. Ano que vem, como é que vai ser? E aí a gente começa o ano com os preços já lá em cima, e há essa possibilidade, há o risco de não termos gado suficiente para abater a partir deste ano já? Olha, Luiz, há uma ociosidade na indústria. A indústria poderia fazer maiores abates, se houvessem outras ofertas. Eu diria para ti que nós, do setor, fomos percebendo isso ao longo do ano passado, mas ainda assim eu tenho que admitir uma certa surpresa. A falta da matéria-prima foi maior do que nós podíamos prever. Então, esse acentuado que você está colocando agora, ele pegou também a indústria com uma certa surpresa. Não imediata, a gente já percebeu há alguns meses esse movimento, mas não podíamos esperar que fosse tão acentuado como está sendo. Tem muito gado sendo abatido em outros estados? Essa é uma demanda. Desculpa, é uma para que o Estado contribua com a indústria local, segurando mais animais. O Estado tem feito esse trabalho, nós temos que ser fiéis aqui e dizer que o Estado também se preocupa. Então, é uma questão lógica de você exportar ou matéria-prima ou produto acabado, de você exportar emprego, de você exportar imposto ou reter no Estado. Mas o Estado do Mato Grosso tem sido o nosso parceiro. O problema é que nós estamos numa economia de livre mercado, com regras nacionais, então sempre há umas adaptações, há algum trabalho a ser feito. Mas você pode ver que é nacional o problema. Então, não é só isso, não é só a ausência de animais aqui que restringe um pouco os abates, mas também, entende? Reflexo da pandemia? O reflexo da pandemia, ele é muito complexo. Essa pandemia ela não é só nova para a ciência, não é só nova para os médicos e aqueles que combatem a própria pandemia, mas ela traz reflexos novos para todo o setor econômico. Nós não conseguimos analisar o setor segundo os parâmetros que analisávamos nos anos anteriores. Você tinha uma curva de demanda, você tinha uma curva de oferta, que com a pandemia se alteraram. Durante todos os outros anos, você tinha um acréscimo de preço da carne em outubro, novembro e dezembro, e neste ano nós não tivemos. Nós tivemos uma diminuição de preço em relação aos meses anteriores. Quer dizer, são movimentos ou puxados pela exportação, pela oferta e procura, pela quantia de dinheiro circulando no mercado. Volto
a dizer daquela ajuda emergencial que alterou fluxos, que alterou quadros históricos aí, análises históricas. Então, realmente, Luiz Fernando, estamos atentos o tempo todo e descobrindo coisas novas o tempo todo. O reflexo que vai haver na economia neste ano econômicos poderão ser ainda mais graves do que o do ano passado. Essa possibilidade é real. Você ter uma economia com problemas de desemprego, com problemas de circulação de capital, de dinheiro na praça, vou dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento, e que poderão refletir, mesmo com uma certa falta de matéria-prima, você não pode duvidar de um desaquecimento de preços. Então, é o dia a dia, é o mês a mês, é a semana a semana. Na tua opinião, assim, para a gente encerrar, quando que nós deveremos ter uma baixa nos preços da carne? Luiz Fernando, você podia ter tirado essa pergunta. É difícil, né? Porque a gente sabe que sim. É muito difícil, Luiz Fernando, é muito difícil. Aquilo que eu digo para ti, se eu só olhar para o rebanho, no momento em que esse rebanho está mais ofertado, eu vou jogar isso para meados do ano que vem. Se eu olhar para um outro lado da economia, aonde entra fatores como o próprio dólar oscilando e podendo diminuir o fluxo da exportação, quando eu olho para um desemprego que pode continuar afetando, eu diria, ainda que na contramão de tudo que já aconteceu outras vezes nesse mercado, eu poderei ter uma baixa de preço antes do que eu esteja esperando, antes de que o rebanho se restabeleça num todo. Então, é bem complexo, eu não sei te dizer, não sei te precisar. O mercado é instável. Paulo Belincanta, presidente do Sindifrigo, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez aqui. Eu quero ver uma hora você aqui no estúdio, tá? Aqui para a gente fazer uma entrevista aqui no estúdio, por favor. Deixa essa pandemia diminuir, a gente começar a dar um pouco mais. Passando por Cuiabá, eu passo contigo com vocês. Eu que agradeço. A indústria agradece isso. Para tentar colocar ao público a verdade sobre o assunto, porque daqui a pouco começam a aparecer culpados aí, onde eles não existem. Então, é uma questão de mercado. E eu agradeço muito essa possibilidade de poder explanar a população mato-grossense. Um abraço à nossa querida Sinop aí. Ok. Muito obrigado, viu? Conversei com Paulo Belincanta, presidente do Sindifrigo. Você viu aí que... Opa, vamos aqui. Você viu aí que, de acordo com a expectativa de que só no ano que vem que a gente tenha uma redução nos preços, ou de acordo com a questão do dólar, como explicou o Paulo, antes um pouquinho. Mas a carne está cara e precisamos ver como fazer, né? Porque não tem como não comprar carne, né? Você tem que ter uma proteína animal e então tem que ver se o frango de repente vai estar mais barato, quais são as alternativas. Agora são 11 horas e 37 minutos, 11h37. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre doação de sangue. Esse é um tema muito, muito, muito importante, porque nesse exato instante existem pessoas precisando de sangue. É uma coisa que qualquer um de nós, em algum momento da vida, pode precisar, e as doações não podem parar. Não podem parar por conta da pandemia, não pode parar por medo, não pode parar por falta de informação. Por isso a importância dessa entrevista que eu vou fazer daqui a pouquinho com a diretora do Hemocentro, do MT Hemocentro, Jean Carla Zanella, que já está com a gente aqui. Daqui a pouquinho a gente conversa com ela. Vou para um rápido intervalo. 11h38, vem aí a previsão do tempo para o Centro-Oeste. Até já.
Esta quarta-feira será de tempo muito abafado em praticamente todo o centro-oeste do Brasil. Algumas pancadas podem ocorrer já pela manhã no oeste e sul de Mato Grosso do Sul e nas áreas de Goiás próximas à divisa com Mato Grosso, mas mesmo assim, o sol ainda aparece em vários momentos nessas áreas. O dia vai começar com muito calor e deve chover apenas de forma isolada entre a tarde e a noite em todas as outras áreas do centro-oeste, inclusive nas 4 capitais, e há risco para alguns temporais, especialmente no Pantanal de Mato Grosso. Em Brasília, mínima de 16, máxima de 29 graus, e em Campo Grande, mínima de 21, com máxima de 30 graus. Onze horas e 40 minutos, 11h40, você viu esse VT aí do intervalo aí sobre a dengue? Que bonitinho, né? Pois a dengue tem tudo a ver com o tema que eu vou tratar agora com a Jean Carla Zanella, que é diretora do MT Hemocentro. Época de dengue, as pessoas precisam de mais plaquetas, precisam de mais doação. Precisa de mais doação porque as plaquetas têm uma validade muito curta, somente de 5 dias, diferente dos outros hemocomponentes, né? A parte vermelha do sangue dura 35 dias e a plaqueta somente 5 dias. Então é fundamental nós termos a regularidade em doações de sangue para garantir plaqueta para todo o estado. Numa doação, quantos componentes ali são divididos? Nós costumamos falar que uma doação de sangue salva até 4 vidas. Por quê? Nós, de uma doação, nós extraímos o concentrado de hemácia, que é a parte vermelha, a plaqueta, o plasma e o crio precipitado. Cada um deles é usado para diferentes tipos de patologias. Vamos falar aqui para cada uma delas. Então, vamos explicar para o pessoal, porque às vezes as pessoas não entendem. A plaqueta é ligada muito à coagulação sanguínea. Então, em casos de dengue complicadas ou dengue hemorrágica, há necessidade de transfusão de plaquetas. Em casos de algumas doenças oncológicas, câncer, há necessidade de transfusão de plaquetas. No caso das pessoas que têm talassemias, doença falciforme, há necessidade de transfusão de concentrado de hemácias. O plasma, vamos supor... Que é o vermelho. Que é o vermelho. O plasma, vamos supor que a pessoa sofra um acidente e há uma perda muito grande de sangue, ou no caso de queimaduras, né, extensa, há necessidade de transfusão de plasma, que o plasma ele vai hidratar o organismo, né? Ele é como se, vulgarmente falando, seria como fosse a água do sangue, né? Para fazer a fluidez desse sangue para todas as células. E o crio precipitado, ele é bem específico, ele é usado em algumas questões de coagulação também. Como que a pandemia afetou as doações? Porque a gente sabe que sempre o Hemocentro tem que estar constantemente pedindo para a população, olha, venha doar, venha fazer sua doação. Como que a pandemia afetou isso? Então, a pandemia ela afetou, primeiro, o receio das pessoas estarem indo a um local de saúde, né? Porque nós temos lá a parte da doação de sangue e a nossa parte ambulatorial.
Então, as pessoas, ficava aquela coisa, não saia de casa, não vá a um local de saúde, só vá se sentir algum sintoma. E lá é um ambiente de saúde. Então, as pessoas tinham receio, a princípio, de irem até o Hemocentro. Também a questão da locomoção, né? Quando diminuiu o quantitativo de transporte urbano, também dificultava as pessoas de irem até a unidade para fazer a coleta. E o receio, né? O medo, o receio mesmo das pessoas em desenvolver a doença, porque é uma doença ainda muito nova, ninguém conhece como que é essa doença na sua totalidade, então dificultou muito o número de pessoas fazendo a doação de sangue. Estou com alguns números aqui. Em 2020 foram realizadas 54 campanhas de doação de sangue. Isso, foram 54 campanhas, sendo que dessas 54, a grande maioria foram campanhas internas e algumas externas, porque logo no começo da pandemia nós conseguíamos ainda ir a algumas unidades, tipo o 13º Batalhão, 44º, né? O Batalhão Laguna. Também, após, quando deu o declínio do número, né, começou a achatar a curva aqui no estado, nós conseguimos ir ao município de Campo Verde, fazer uma coleta também externa lá com o nosso ônibus, com o Hemobus, isso. Então, nós conseguimos fazer algumas ações, nós não paramos durante o ano todo. E graças aos parceiros também, né? Temos vários parceiros, tanto as instituições públicas quanto privadas, que foram até o Hemocentro fazer as doações internamente. Foram 37.506 bolsas. Isso, coletadas no estado inteiro. O ano passado? No ano passado. E no ano de 2019? 45, aproximadamente 45 Houve uma mil. queda, então? Houve uma queda de aproximadamente, em números totais, de 31%. E esse ano, como é que está? Esse ano, nós estamos no primeiro quinzena, digamos assim, né, do mês de janeiro. Nós estamos já com campanhas ativas, estamos procurando abrir 2 sábados ao mês, das 7h30 até o meio-dia, para também dar uma possibilidade a mais das pessoas irem até o Hemocentro, fazerem a sua doação de sangue. Enfim, buscando os parceiros, chamando as pessoas para que venham fazer a doação, que é fundamental. Vocês tiveram que se reinventar, né? Nos reinventar, fazendo agendamentos. Qual foi o caminho que vocês adotaram? Então, logo na primeira quinzena de março, quando surgiu a pandemia, começou a aparecer os números no Brasil, nós fizemos uma reunião de condução dentro do MT Hemocentro e falamos como que vamos trabalhar com isso no Brasil, que já sabíamos como que estava fora do país, né? Vamos fazer agendamento. Então, montamos uma equipe bastante grande para tentar fazer esses agendamentos e deu muito certo. Assim, nós evitamos aglomeração, evitamos um número grande de pessoas ao mesmo tempo no Hemocentro, sendo somente 10 pessoas por hora, e organizamos as equipes para que as pessoas procurem não ultrapassar o tempo de 35 a 45 minutos dentro do Hemocentro para fazer essa doação. Entre a chegada, a doação e a saída. Isso, exatamente isso. Então, nós procuramos trabalhar de uma forma bem organizada para facilitar a vida do doador, para que ele seja atendido no horário agendado, e também para que evite a aglomeração de pessoas. Hoje está tendo... Como que está sendo a doação? Porque antigamente a gente via as macas todas lotadas. Então, elas são colocadas estrategicamente. Tem imagens aí, né, que a gente colocou. Elas são colocadas estrategicamente para não haver a proximidade grande entre as pessoas. Então, é bastante tranquila, e como nós estamos fazendo, a cada meia hora tem 5 pessoas, não estão nesse momento, essas 5 pessoas, nessa meia hora, não vão estar todas dentro da sala de doação de sangue. Então, normalmente, o máximo de pessoas, nós temos 6 cadeiras lá, o máximo de pessoas que fica dentro da doação de sangue, normalmente são de 3 a 4 pessoas dentro, mas bem afastadas conforme o que a biossegurança diz que tem que ser. Equipes, turmas, empresas, como que eles podem fazer a doação? Então, eles podem entrar em contato conosco, né, pelo telefone 3623-0044, pode estar falando no setor de captação, tá?
para estar agendando essa doação. Também nós estamos trabalhando, fazendo palestras né, remotamente para tirar as dúvidas das pessoas que tenham, das empresas, né, para as pessoas poderem até no computador ver essas palestras e tirarem suas dúvidas para facilitar com que vão. E é somente entrar em contato conosco, nós organizamos de uma forma adequada essa listagem de pessoas para que elas possam fazer a doação de forma segura. 3623-0044 ou o 984330624, que são os telefones para agendamento tanto de campanhas quanto para agendamento das pessoas irem fazer a sua doação de sangue. Repete para eles colocarem ali a tarjinha para a gente ali. 98433-0624 e o 3623-0044. Muito bem. Jean, e quais são as principais dúvidas? Você falou que vocês estão indo às empresas para tirar as dúvidas. Quais são? Por exemplo, eu vi ali uma pessoa tatuada. Pessoas tatuadas podem doar sangue? Elas podem doar sangue, sim, só que existe um período de inaptidão. O período de inaptidão para tatuagem hoje ainda são de 12 meses. Então, existem algumas doenças, por exemplo, malária. Aqui no estado teve muitos casos de malária e ainda hoje existem casos. As pessoas acreditam que eu tive malária, eu não posso nunca mais doar sangue. Pode. A malária é somente 12 meses. Após 12 meses que teve malária, já pode fazer a doação de sangue. Tive Covid, posso doar sangue? Depois de 30 dias, claro, se for uma Covid leve, que não foi aquela grave, que entubou, enfim, a pessoa que depois de 30 dias que não tem mais sintomatologia nenhuma, não sente mais nada relacionado com a Covid, já pode fazer a sua doação de sangue. E quem teve a forma mais grave? Quem teve a forma mais grave vai ter que ser avaliado pelo profissional médico que lá está, mas normalmente varia de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Após a Covid, quando teve moderada ou leve, e após, no caso, uma mais grave, 6 meses, dependendo. Aí passa por uma avaliação do profissional médico que nós temos lá no Hemocentro. Quem está tomando medicamento? Depende do tipo de medicamento. Controlado? Tudo depende do tipo. O medicamento é bastante complexo nós falarmos, porque depende do tipo de medicamento. Então, quem toma algum tipo de medicamento, eu indico que vá até lá e converse com o nosso profissional triagista, que ele vai orientar. Às vezes você imagina, eu tomo um medicamento controlado, eu não posso fazer doação de sangue. E de repente esse medicamento pode sim, pode fazer a doação de sangue sem problema algum. Existem alguns que realmente a inaptidão indefinitiva. Deixa na tela para mim o telefone com os números para a pessoa fazer agendamento. De repente gera uma certa dúvida em relação a esse tema. Aí, são esses números aí, 984330624 e o 36230044. Deixa um pouquinho para a gente aí, que são números para agendar doações de empresas, grupos. De empresas e também de pessoas. As pessoas querem agendar, né? Eu quero fazer o agendamento para fazer a doação, eu ligo nesses números e eu vou ser atendido e vai ser feito o agendamento. Mas quais são as principais dúvidas que quando você chega num lugar desse, você acaba surgindo? Então, a questão das doenças é uma, por exemplo, diabetes. Diabetes, existe o tipo de diabetes tipo 2, que é aquele, tipo 1, desculpa, aquele que a pessoa faz uso de insulina, que é impeditivo para a doação de sangue, certo? Agora, o diabetes tipo 2, que é aquele que a pessoa faz uso do medicamento oral, esse a pessoa já pode doar. Então, assim, tem algumas particularidades que vão variando. Qual mais? Vamos falar algumas dúvidas aí. Coisas que você chega num lugar, assim, numa empresa, já vem a pergunta na lata. Com relação eu posso, quanto tempo depois de eu ingerir bebida alcoólica eu posso fazer doação de sangue? Então, 12 horas após a ingestão da bebida alcoólica, você pode fazer a sua doação de sangue. Eu tenho que ir em jejum? Não, em hipótese alguma. Para a doação de sangue deve ir sempre alimentado. Se for após o horário do almoço, que normalmente no almoço a gente faz uma alimentação um pouco mais calórica, então aguardar de 1h30 a 2 horas para ir fazer a sua doação de sangue. Esses são dos questionamentos. Outra coisa, eu não tenho 18 anos, eu posso doar sangue?
pode dos 16 até os 17, antes de completar os 18, desde que acompanhado pelo pai e pela mãe, o responsável legal. Não adianta ser uma autorização por escrito. O pai ou a mãe ou o responsável tem que acompanhar esse jovem que vai fazer a doação de sangue. Eu tenho 65 anos, eu posso fazer a doação de sangue? Se você já doou sangue antes, você pode até os 69 anos e um dia antes de você completar 70. Agora, após... O que acontece depois dos 70? O sangue não... Não é uma questão de preservação da saúde da pessoa mesmo, porque a gente diminui a quantidade, a produção, né, de sangue, a produção de células que são importantes. Então, tem pessoas que ficam mais debilitadas e normalmente após os 70 a gente já começa a ter algumas doenças significativas que são normais da idade, né? Então, é uma questão, não pode nunca mais? Não é que não possa nunca mais. Se você realmente tiver muito bem de saúde, tiver o seu médico referenciar, você pode fazer a doação, sim. Quais são as principais orientações que você teria para quem está nos assistindo e que, de repente, se tornará um novo doador ou voltará a ser um doador de sangue? Então, você tocou num ponto bastante importante para nós, que é esse doador regular. Esse doador, o novo doador, ele é fundamental, mas o fundamental é que ele se torne um doador regular. O que é um doador regular? É aquele que faz, no mínimo, 2 doações ao ano. Os homens, eles podem fazer até 4 doações ao ano. De quantos em quantos meses? De 2 em 2 meses, certo? E as mulheres podem fazer 3 doações ao ano. Então, elas podem doar de 4 em 4 meses. Essa doação, se as pessoas que já são doadores fossem regulares, nós não precisaríamos estar tanto na imprensa falando, por favor, vão doar sangue. Porque o que acontece muitas vezes é o doador esporádico, ele vai uma vez e aí ele nunca mais volta, ou ele volta dali 2, 3 anos. Então, ele é importante, é super importante, todo e qualquer doador é importante, mas a regularidade na doação, ela é fundamental para que a gente não tenha sobressaltos, como já aconteceu em alguns estados do Brasil, aos quais o MT Hemocentro, conseguiu auxiliar, encaminhando bolsas de hemocomponentes atendendo lá de forma solidária, né? Isso é normal entre nós, os estados da federação. Temos hemocentros públicos em todos os estados, então é uma praxe normal a gente fazer esse remanejamento de bolsas quando necessário. O que você percebe, assim, para a gente encerrar, nós já estamos chegando no finalzinho do programa, a pessoa para de doar por quê? Muitas vezes por falta de tempo ou porque... É aquela coisa, a doação de sangue, eu sempre comento, eu quero doar, então você pega, sai e vai. Porque se você ficar pensando, você deixa de ir. Então, hoje nós estamos agendando, uma das coisas que a gente pede, que as pessoas que não vão poder ir até o MT Hemocentro no dia do agendamento, se puder, nos avisem, porque daí a gente pega e encaixa outra pessoa que está aguardando para fazer a doação. Importante nós salientarmos hoje com relação à vacinação, né? A vacinação do coronavírus, né? Da Covid-19, melhor dizendo. Nós temos 2 tipos de vacina que estão vindo para o estado do Mato Grosso e para o Brasil em geral, né? Que é a Coronavac, que é do Butantan, né? E essa dá um prazo de inaptidão de 48 horas. Então, nós pedimos que as pessoas vão fazer a doação de sangue antes da vacinação, ou se forem fazer depois, procurarem verificar o tipo de vacina que fez, né? E levar a carteirinha de vacinação para nós, para que, se for da Coronavac, 48 horas, se for a AstraZeneca, que é da Fiocruz, 7 dias de inaptidão, tem que aguardar para fazer a doação. Jean Carla Zanella, muito obrigado pela sua participação no programa. Sucesso lá no Hemocentro. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Que dê tudo certo. Bom, todos os dias nós encerramos o programa com música. Hoje é Projota que vai cantar pra gente, Senhor Presidente. Eu fico por aqui.